A violência policial explodiu em São Paulo nos últimos 2 anos. Só na Baixada Santista, 86 pessoas foram mortas em 2 operações da PM. Denúncias de execuções, prisões ilegais e tortura foram ignoradas pelo governo. Em vez de apurar, Tarcísio de Freitas defendeu os policiais e afastou o ouvidor das polícias. O secretário de Segurança é um ex-deputado da base bolsonarista e ex-capitão da Rota. O governador promete uma polícia firme, mas o que cresceu mesmo foi a letalidade. Segundo dados oficiais, as tropas de elite da PM bateram recorde de mortes em 2023. E o modelo de segurança do Tarcísio repete o discurso de Bolsonaro, de que bandido bom é bandido morto, de que direitos humanos são para humanos direitos. No momento em que o bolsonarismo é investigado por atos golpistas, o Tarcísio se mantém alinhado com o ex-presidente e com a base eleitoral dele. Afinal, qual é o verdadeiro projeto de segurança do Tarcísio? E que preço a sociedade paga por uma política de confronto e impunidade? Sou Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, esse é o videocast em Detalhes e aqui você já sabe, sempre com um convidado ou uma convidada, a gente analisa uma temática, uma notícia importante do momento. Hoje eu vou conversar com o jornalista do Alma Preta, Flávio Costa, que também é escritor, enfim, tem um currículo vasto aqui. E também é meu amigo, né, Flávio? Bem-vindo. Bem-vindo, Gabi. É um prazer estar aqui falando com você. Prazer te receber também, Flávio. Apesar de que a gente vai falar sobre um assunto bastante indigesto. E eu queria puxar esse fio dessa conversa com uma coluna que não é tão recente, que é do João Filho, no Intercept. Foi lá em abril, mas acho que é bastante atual para a gente falar dela agora também, continua valendo. Ele diz, engana-se quem acha que a PM de São Paulo está descontrolada. Na verdade, ela está sob controle ideológico do bolsonarismo. Eu achei isso muito bom, porque ele está falando do Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, do secretário de segurança dele também, o Guilherme Derrite, que são avalistas e entusiastas também do que ele chama de uma barbárie reacionária que tomou conta dessa gestão, se é que dá para chamar de gestão. Mas você que tem essa experiência de carreira toda, cobrindo segurança pública, como é que a gente chegou até aqui? Porque não é como se a PM de São Paulo de antes não tivesse uma violência desmedida também, mas agora tem um componente novo. Sim, Gabi. Digamos assim que a busca pela letalidade policial, a PM está empoderada, né? A gente tem que lembrar quem é Guilherme Derrite, né? Ele era um PM que foi afastado da rota por excesso de letalidade. Ele é um policial que se envolveu em operações onde morreram 16 pessoas, né? Ele é um oficial da reserva que se auto-intitula matador de ladrões, né? Ele disse que foi afastado por matar muitos ladrões. E se vangloria disso. Né? Ele foi indicado pela família Bolsonaro, né? Ele é da cota bolsonarista da gestão de Tarcísio de Freitas. Se é que existe uma cota, né? Então, assim, ele entrega o que ele foi como policial militar, né? É uma polícia que aumentou do último ano, né? 61% do índice de mortalidade. Foi a polícia que mais aumentou o crescimento de morte decorrente de atividade policial. Morreram em 23, salvo engano, mais de 500 pessoas. Em 2024, segundo os dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, morreram mais de 800 pessoas, né? É um secretário que é tido pelo próprio governador que é ruim de gestão, mas entrega esse tipo de letalidade. É um cara que está fazendo projetos para que a PM prenda pessoas e leve diretamente para o sistema prisional, ou seja, um desvio de função da PM. É um cara que anistiou vários policiais logo na gestão dele, quando ele começou, policiais que tinham um alto índice de letalidade, ele anistiou esses policiais, né?
É um cara que referenda ações violentas na Operação Escudo, né? Que é aquele índice de mortandade gigantesco, né? Na Baixada Santista. E que não atingiu em nada o crime organizado. No Guarujá, por exemplo, o PCC é uma força hegemônica. O PCC domina a Câmara Municipal. O PCC, membros do PCC, têm contratos de prestação de serviço públicos com a Câmara Municipal. É uma gestão que não investe em inteligência de Estado, não investe em investigação, né? Não investe em combater a lavagem de dinheiro, né? Do crime organizado. É uma gestão que é o espelho do que é o Guilherme Derrite, um homem violento, né? Um homem cheio de mortes nas costas e que está entregando o que o bolsonarismo defende como política de segurança pública, né? Mortes de pretos e pobres na periferia, execuções sumárias, né? Assim, é isso que o Guilherme Derrite representa, né? Ele é esse tipo de policial, é o pensamento dele e a ação dele, né? E o João Filho não é um descontrole, é uma reafirmação, né? Uma conduta que é espelhada pelo líder da segurança pública, que é o Guilherme Derrite. Isso é muito importante que você traz, essa espécie de perfil do Guilherme Derrite. E quando a gente olha para isso, fica muito claro que o Tarcísio ser um bolsonarista de garfo e faca não condiz nem um pouco. Essa imagem que a imprensa colou ao Tarcísio no início, né? Sim, ele endossa as ações do Derrite, né? Em nenhum momento até agora o Derrite teve um real perigo de cair, né? O Tarcísio, eu nem entendo essas expressões, bolsonarismo de garfo e faca. O Tarcísio já demonstrou por várias... eu acho que ele é mais um oportunista do que um radical, mas ele referenda as ações tanto do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos do Jair Bolsonaro. E ele já endossou com declarações públicas a gestão de Derrite, né? Por mais que ele, nos bastidores, reclame que o Derrite não é um bom gestor e tudo, mas ele referenda essas ações na policiais. Operação Escudo e na Operação Verão é um exemplo disso. Ele parabenizou os agentes. Assim, não há, assim, o Tarcísio é um político de extrema-direita, assim, o fato dele não ser tão tosco quanto o Bolsonaro, sabe, assim, é porque, na verdade, Gabi, a gente vive num país que para determinada... grupo social, bater determinadas pessoas, matar pretos e pobres, na verdade, só traz votos, na verdade, né? E essa elite empresarial que está referendando o Tarcísio, né? Que pensa no Tarcísio como um substituto, né? Para enfrentar o Lula em 2026, ela simplesmente não importa. Essas mortes, esse descalabro, digamos, na segurança pública é tido como um efeito colateral. Ele não é importante para essas pessoas, né? É isso. Então, o Tarcísio não é cobrado, assim. Ele não foi cobrado pelas mortes na Operação Escudo, ele não é cobrado por essas mortes recorrentes, né, de ações policiais que estão aí sendo gravadas, né, e reveladas pela imprensa. Ele vira e mexe, tenta... ele tem ações dúbias, né, em relação às câmaras corporais. Ele é um cara que é entusiasta do projeto de escolas cívico-militares, né? O Estado de São Paulo está aí planejando, né, adotar esse modelo em mais de 100 escolas. O Tarcísio, ele endossa o trabalho do Derrite. Eu não vejo nenhuma contradição, sabe, entre o secretário e o governador, sabe? Com certeza, para corroborar isso, tem dados que são do Ministério Público de São Paulo mostrando essa gestão de segurança pública Tarcísio Derrite, que reverteu, na verdade, uma tendência de queda no número de mortes por policiais. Vinha acontecendo ano após ano, desde 2021. E aí, em 2024, a gente teve a PM, a Polícia Militar de São Paulo, matando 65% a mais do que em 2023. Então, também quando a gente olha para a maioria das vítimas, claro, né? 64% aqui, pretos e pardos, lógico. Então, só para trazer mais um componente, polícia mata um adolescente a cada 9 dias. Maioria também, claro, pretos e pardos.
Então esse é o diagnóstico aqui do que a gente está É falando. o estado que mais cresceu, né? Assim, em termos. Há uma tendência de queda no país, na média nacional, e o São Paulo cresceu mais do que qualquer outro, né? Isso. E aí, mais uma vez, olhando para o macro do Tarcísio, porque é isso que tem sido colocado, eu percebo a discussão na imprensa, porque o Tarcísio, ele se coloca, por exemplo, nessa questão da taxação envolvendo a família Bolsonaro. A princípio, ele apoia a taxação, depois ele tem uma rejeição por parte da sociedade, e aí ele vê que precisa se colocar também na negociação, passa por cima do Itamaraty nessa, então ele apanha de todos os lados e, ao mesmo tempo, ele vai visitar o Bolsonaro em prisão domiciliar e faz um gesto, depois de não ter ido à manifestação, um gesto de apoio, dizendo que a prisão é um absurdo, grava um vídeo. Então ele está o tempo inteiro fazendo esses movimentos de colocar um pé em cada canoa. E, ao mesmo tempo que isso acontece... parece que essas questões macro da política envolvendo o Tarcísio acabam um pouco, vamos dizer assim, acobertando o que está acontecendo em São Paulo. A gente teve uma notícia de que o Jefferson de Souza, que estava em situação de rua, ele foi morto com tiros de fuzil, né? Ele já estava rendido. Eu queria que você contasse um pouco sobre essa história, porque eu acho que a gente não falou muito sobre isso. É como se tivesse ficado apagado em meio a esses movimentos políticos do Tarcísio de Freitas. Infelizmente, a gente tem visto várias histórias parecidas, né, durante essa gestão do Derrite com a história do Jefferson, né? Ele foi abordado no centro de São Paulo, ele é um morador de rua. Ele era um morador de rua. Eu, salvo engano, ele há 9 anos ele veio do Nordeste. 2 policiais o abordaram, um soldado e um tenente, salvo engano. A câmera do tenente estava desligada, né? E a câmera do soldado, ela grava a abordagem, mas não grava o áudio, né? Estava desligado, o que já mostra ali uma perturbação, né, da ação, né? E percebe-se que o Jefferson chora, o Jefferson conversa, ele não faz nenhum movimento brusco. Os policiais depois alegaram que ele tentou pegar a arma dos policiais. Assim, no Brasil, a gente tem os bandidos. Se for verdade tudo que os policiais falam, né, nos BOs, nós temos os bandidos mais corajosos, mais burros de todo mundo. Né? Porque todos atiram contra a polícia. Bandido não sabe atirar, quem sabe atirar é policial que treina. Raramente um bandido, a não ser que ele venha, né, de um treinamento, né? Então, eles alegaram, né, que o Jefferson tentou retirar a arma, né, dos policiais, e a gravação mostra totalmente o contrário. O Jefferson rendido, o Jefferson obedecendo às ordens, né, dos policiais, o Jefferson chorando, né, e de repente você vê o Jefferson depois tomando os tiros, sendo alvejado 3 vezes, né. Não há nada que indique que o Jefferson tentou... E mesmo assim, vamos, né? Convenhamos. 2 policiais poderiam, mesmo se ele tentasse, poderiam imobilizá-lo, né? Mesmo se fosse verdade, a primeira reação dos policiais seria matá-lo, sabe? 2 policiais armados não poderiam imobilizar um sujeito? Sabe assim, mesmo a desculpa oficial é absurda, né? E essa morte do Jefferson, ela é muito... O que causa indignação, porque ela é muito comum. Isso acontece várias vezes. É claro que agora houve, né, esse policial cometeu o erro de gravar, digamos assim, né? Deixar gravando a ação, né? Mas... E isso mostra a ação, a importância das câmeras corporais, né? A câmera corporal protege o próprio policial, aquele policial que age de maneira correta, e protege o cidadão, né? E deixa claro quando um policial age fora da lei, né? Mas isso é muito comum, esse tipo de abordagem. Assim, e você... Não tem nem como explicar, Gabi, por que mataram o Jefferson. Não parecia né? Ele não tinha antecedentes criminais, mesmo se tivesse, não seria motivo. Eu só posso acreditar ao sadismo. E é isso, né? Se o seu líder é alguém que é suspeito de ser
de ter sido um líder de um grupo de extermínio em Osasco, sabe? Você se sente capaz de fazer qualquer coisa contra um ser humano porque você acredita na impunidade, né? Mas a história do Jefferson é basicamente essa. Os policiais estão presos, né? Vão responder por homicídio qualificado. Mas, infelizmente, é um caso que deveria parar o país e não para, né? Porque eu acho que a gente está tão anestesiado. E é isso, assim, para um certo grupo social, o Jefferson, a vida do Jefferson não vale um protesto, não vale uma indignação, né? É porque é um caso tão flagrante de ilegalidade, né? Que a gente fica meio assim... E o que me deixa mais triste é que quando a gente for colocar né, o videocast no ar, vai ter gente chamando nós dois aqui de defensores de bandidos Claro. e endossando a ação do policial militar, né? Eu não defendo bandido, né? Eu não defendo nem bandido de farda, nem bandido civil, digamos assim, né? Eu defendo a legalidade porque, sabe... Não é justo que uma pessoa, um completo inocente, seja morto assim. Ele morreu porque ele era uma pessoa completamente de defesa, não tinha que, sabe? Eles mataram também porque acharam que, assim, matar um morador de rua ou não faz qualquer diferença, né? Você veja como as coisas vão tomando um rumo que a gente não espera. Então, com Jair Bolsonaro em prisão domiciliar, hoje a gente tem visto discussões na boca, por exemplo, de personagens da extrema-direita, de Eduardo Bolsonaro, de Flávio Bolsonaro também, falando de direitos humanos, falando sobre a questão da prisão domiciliar, enfim, sobre o julgamento, né, das pessoas, sendo que a gente tem milhares de pessoas no país em prisão provisória, né? Na verdade, uma boa parte dessas pessoas que estão presas, né? Então... essa questão é colocada agora de uma maneira que é muito conveniente para essas pessoas que nunca se preocuparam com encarceramento em massa no Brasil e todos os problemas que a gente tem. E uma outra questão que eu queria te levantar é essa discussão da Câmara Corporal mesmo, que foi levantada já na campanha eleitoral do Tarcísio. Ele se colocava contra. E sofreu uma pressão, porque ao mesmo tempo os números estavam aparecendo de que a letalidade policial diminuía com o uso de câmera corporal, e aí ele teve que contemporizar, dizer, não, veja bem, a gente vai pensar melhor, eu disse que não, mas a gente pode, né, reavaliar essa questão. Acho que o primeiro comentário sobre o que você falou é como a extrema-direita era deturpa, né, as palavras, né? Assim, Isso. É o cinismo e a própria linguagem da extrema-direita, ela inverte o sentido das coisas, né? Então, liberdade de expressão, direitos humanos, legalidade, sabe? Assim, foram pessoas que estavam defendendo até outro dia a prisão em segunda instância, eram pessoas que defendem, né? Bolsonaro, vamos esquecer, Bolsonaro era um defensor, enquanto deputado federal, de grupo de extermínio, né? Isso. Bolsonaro... tem registros de discursos do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, que é senador, de apoio ao grupo de extermínio, né? Eu não vou nem falar da relação estreita entre a família Bolsonaro e políticos e milicianos no Rio de Janeiro, né? Então, tem é uma perversão da linguagem, sabe? Assim, quando convém a eles defendem coisas que eles não sabe, que eles não acreditam, né? É óbvio que se... É só pensar no Lula, né? Quando o Lula foi preso, né? O que eles defendiam, né? Ou que eles defendiam para Dilma, por exemplo, né? Num processo de impeachment, né? Lembrar que Bolsonaro, ele louvou a memória de um assassino, um torturador, Brilhante Ustra, né? Que é só... Quem não sabe, é só pesquisar aí o que ele fazia com os presos políticos, né? Então, isso aí é apenas a perversão, o cinismo que é próprio dessa turma da extrema-direita, né?
Sobre as câmeras corporais, eu acho que Tarcísio é isso, né? Ele vai... eu acho que o seu próprio exemplo da história da tarifa mostra quem é Tarcísio, né? Enquanto político. Ele... vamos lembrar que na campanha do Tarcísio morreu um homem em Paraisópolis, né? Que tinha a ficha criminal, mas estava desarmado naquele momento. E ele tomou um tiro de um policial militar que fazia parte da segurança da campanha do Tarcísio. Assim, já começou, né, mostrando que veio, né? Esse caso foi arquivado e... Foi muito abafado. Teve lá, né, os agentes da ABIN tentando, pressionando um cinegrafista a apagar as imagens. Então Tarcísio já mostrou, assim, quem era e sua trupe já na própria campanha eleitoral, né? Sobre as câmeras, é isso, assim, ele mudou de ideia, aceitou, fez um acordo com o STF depois, né? Mas, por exemplo, né, a Polícia Civil tem muita dificuldade em acessar as gravações das câmeras corporais quando há casos em que o policial militar é suspeito, né, de uma ilegalidade, né? Tem uma matéria do meu colega Paulo Eduardo Dias na Folha que mostra que a Polícia Civil demora até 45 dias, em média, para conseguir essas imagens, né? E muitas vezes as imagens chegam editadas, elas chegam sem áudio, chegam, né, com cortes, né, abruptos, né? Ou às vezes não chegam, né? Chega o aparelho, mas não chegam as imagens, sacou? E o que já vem alimentando, né, um maior afastamento, né, nessa gestão entre a Polícia Civil e a Polícia Militar. Quanto que esse descontrole que a gente está observando aqui em São Paulo e também essa incitação à violência, né, abre um caminho para a gente falar em milicianização ou, enfim, é um controle aliado a um discurso de guerra, a um discurso de violência? Eu acho que tem aí uma questão da cultura das polícias militares no Brasil. Vamos lembrar meu estado, Bahia, né? Governado por um governo de esquerda. Pois é. E nunca se matou tanto preto na Bahia quanto no governo do PT, né? Então, assim, há uma cultura em que o cidadão pobre, preto, é visto como inimigo, né? É uma cultura que premia a mortandade, a letalidade. Quando o Derrite fala, eu matei muito ladrão, né? Ele nem fala matei muito assassino ou muito estuprador, né? Que não seria, claro, não é justificável, mas veja, ladrão que é o ladrão? O ladrão rouba patrimônio, né? O ladrão, em tese, não rouba vidas, né? Então, essa cultura de primeiro, classificar qualquer pessoa como né? Qualquer pessoa não. Determinados grupos sociais como vagabundos, né? Então você pode tratá-los de maneira, né, quase como sub-humanos. O vice-prefeito deu uma entrevista pro Luiz Adorno, quando ele era da Rota, dizendo que ele trata um cidadão da periferia diferente do cidadão dos Jardins, né? Pra quem não é de São Paulo, os Jardins é um bairro da elite, né, paulistana, né? Então, se tem uma cultura... você cansa de ver vídeos, assim, de treinamentos policiais, uma cultura que exalta a violência, uma cultura que exalta a guerra, né? Ou seja, um estado permanente de guerra, né? E o que é interessante é que toda essa esse treinamento, essa lavagem cerebral, ela não torna nosso país mais seguro, né? São Paulo mesmo, com toda essa... Derrite fez 2 operações na Baixada Santista, aumentou latrocínio, aumentou roubo seguido, lesão seguida de morte, homicídios, né? 7,5%. Há uma covardia política brasileira de não enfrentar esse problema da polícia militar no Brasil, né? E eu não vejo, assim, no futuro, uma mudança de formação desses policiais. Você tem, claro, assim, e é sempre bom falar, né? Não é todo policial, mas há grupos de policiais nessas organizações, nessas corporações que são incentivados, né? Havia prêmio, acho que no Rio de Janeiro, por número de mortes, assim, salvo engano, em algum momento, né,
na política pública do Rio de Janeiro, assim. É uma fragilização do controle das polícias também. Que é também incentivada pela leniência do Ministério Público, né? O Ministério Público brasileiro, em média, é muito leniente. E referenda, é só ver, assim, o Ministério Público e o Judiciário, né, na figura dos juízes. É só fazer qualquer pesquisa dessas investigações sobre mortos policiais, quando você vai ver casos assombrosos de... Eu não duvido que se não houvesse essa agravação do caso do Jefferson, esse caso não daria em nada, sabe? E talvez não dê em nada mesmo, porque assim, ninguém vai se... Daqui a um tempo talvez a gente esqueça, né? E aí, ou é protelado, ou é arquivado, sabe? O Ministério Público no Brasil e o Judiciário brasileiro são lenientes, são parceiros da Polícia Militar e da Polícia Civil, em alguns casos, nesse extermínio, né, de pessoas negras no Brasil. Isso abre um caminho para possível, né? Não estou dizendo que é um determinismo, mas pode acontecer essas associações, essas sociedades, né? Enfim, como foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, né? Abre esse caminho. Claro, né? Porque, assim, segurança pública dá dinheiro, né? Que o diga a Derrite, que comprou uma mansão agora, o Arthur Rodrigues no Metrópolis. Mostrou, né? O Arthur, acho outro repórter, eu esqueci o nome. Mostrou que o Derrite ascendeu socialmente, né? Como ele conseguiu comprar uma mansão daquela, não se sabe como, né? Mas violência é um grande negócio também, entendeu? Violência é um grande negócio. A guerra às drogas, ela dá certo, por exemplo, porque ela é um grande negócio, né? Porque ela financia policiais corruptos, ela financia todo esse aparato de segurança pública privada, segurança privada que a gente tem, né? A milícia mostrou, né? Se você controlar um território, você pode ganhar dinheiro de diversas formas, né? Desde de prestação de serviços, prestação de segurança, sabe? Assim, Então, eu acho claro, né? Isso depende de cada estado, né? No Rio de Janeiro, isso avançou muito mais do que aqui, mas aqui já tem exemplos também em alguns lugares, né? No Pará também tem, né? Mas é isso, assim, quando você tem um controle de território e há uma associação entre empresariado, né? E as estatais, pode virar, né? Pode ensejar no surgimento de milícias, né? Flávio, eu quero muito te agradecer por ter vindo aqui. É sempre um prazer e vamos continuar colocando a lupa nessa gestão de segurança pública do Derrite e do Tarcísio também aqui em São Paulo. Obrigada. Obrigado, Gabi. Foi um prazer falar com você. Prazer todo meu. Até a próxima. Tem uma aula muito importante que a gente vai trazer esse mês aqui no ICL, que é com o autor do livro Como as Democracias Morrem. Então, o Eduardo Moreira vai conversar com o professor de Harvard e também o autor do best-seller, que é o Daniel Ziblatt. É uma conversa que a gente tem todos os dias aqui no ICL, falando sobre a extrema-direita, entendendo as entranhas. E nesse livro, para você que já leu, você sabe, mas você que não leu também conhece, com certeza, a história, que é olhar para como as democracias elas foram corroídas por esses agentes, isso em diversos países. Parece que a gente vai fazendo uma checklist também com diversos tópicos que a gente se identifica aqui no Brasil. Então, o Daniel ele vai olhar para o nosso país, olhar para os movimentos da extrema-direita no mundo. Importantíssima essa aula que a gente vai ter, de graça, vai ter a tradução e vai ser online para você poder se inscrever e participar junto com a gente. Vai lá em detalhesicl.com.br, deixa o seu e-mail que você vai receber o alerta de quando a aula estiver começando. Vale a pena acompanhar junto com a gente. Não deixa para se inscrever depois, porque essa é inédita e eu acho que é uma das aulas mais importantes aqui, minha opinião pessoal, mas uma das aulas mais importantes que a gente já teve aqui no ICL em toda a nossa história. Agora você fica com o Mercado Investimentos, na sequência tem o Rolê ICL e você pode ouvir Em Detalhes todos os dias nas plataformas de áudio, também em qualquer momento do seu dia. Obrigada, até a próxima. A esquerda no Brasil diz que a direita quer matar a democracia. A direita no Brasil diz que a esquerda está fazendo uma ditadura. O que será que está
está falando a verdade. Existe uma conspiração, um plano secreto por trás do que está sendo feito pela extrema-direita no Brasil? Quem poderia nos ajudar a entender esse xadrez político que, no final das contas, vai definir o destino das nossas vidas? Eu digo para vocês quem? Daniel Ziblatt, autor do livro Como as Democracias Morrem, professor de Harvard e atualmente uma das pessoas mais demandadas no mundo para explicar esse fenômeno. E ele vai dar uma aula online gratuita aqui no ICL para toda essa nossa comunidade. Vai ser no dia 28 de agosto, uma quinta-feira, às 8 horas da noite. São coisas que só o ICL traz para você. Você sabia que todos os nossos programas estão no Spotify? A notícia não pode parar e agora você pode acompanhar todos os nossos programas onde e quando quiser. Siga nossos canais no Spotify e tenha acesso ao Chico Pinheiro Entrevista, Desperta ICL, Rolê e muito mais. ICL no Spotify. Informação que te acompanha.